Hey mulher, seja bem-vinda a mais uma entrevista no nosso canal Vozes da Resiliência. Você sabia que o Brasil é o quinto país que mais se mata mulher por feminicídio? Esse dado é chocante, não é verdade? E pensando nisso, eu convidei uma mulher, ela é mãe, ela é filha, ela é esposa, ela é amiga e uma grande profissional na área da saúde. A Vitória Gomes, ela trabalha com ênfase em saúde mental de mulheres vítimas de violência, relacionamentos abusivos, também intervenção de crise e prevenção ao suicídio. Vitória, eu quero desde já agradecer a sua participação, a sua disponibilidade e eu tenho certeza que essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo de hoje será muito útil para muitas mulheres no nosso país. Seja muito bem-vinda e eu passo a palavra a você. Boa tarde a todos, né? Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou Vitória, sou psicóloga clínica, né? Especialista na área de intervenção em crise, em primeiro lugar, transtornos mentais, dependência química, comportamento suicida também, né? E com especialidade em relacionamentos mais abusivos, mulheres vítimas de violência doméstica. Também trabalho com autores de violência doméstica, né? Então trabalho com os dois lados, né? Eu nasci na Argentina, mas eu moro aqui no Brasil, em Brasília especificamente. Moro já há 15 anos, então me considero brasileira. Amo o Brasil, tenho uma filha brasileira, minha filha tem 15 anos, já é uma adolescente. Me formei na Universidade Nacional de Córdoba, Argentina, e revalidei o meu diploma aqui na Universidade de Brasília. Eu fiz meu mestrado na área de psicologia também, na Universidade de Brasília também. Fiz meu doutorado na área de psicologia clínica e cultura, na mesma universidade. E fiz meu pós-doutorado na área de psicologia clínica também, na área de saúde mental na segurança pública dos policiais, né? Nossa. Sim, essa é uma área um pouquinho diferente, né? Eu tenho também um mestrado na área de clínica do trabalho, que é o sofrimento relacionado ao trabalho. Eu fiquei bastante assim, primeiro eu te agradeço, né, o teu tempo, a tua disponibilidade de poder nos conceder essa entrevista, para a gente falar um pouquinho desses assuntos tão sérios, né, porque é uma junção do Agosto Lilás, que nós tivemos o mês passado, com o Setembro Amarelo, e Isso. você é a profissional que trabalha com as 2 áreas, né, os 2 tipos de situações. Então foi, assim, uma felicidade muito grande quando eu encontrei você para a gente poder fazer essa entrevista, falar um pouquinho desses temas que são tão importantes e tão interligados, né, porque eu acredito que muitas mulheres sofrem com muitas questões, psicológicas e chegam até a cometer suicídio através também da violência que elas Sim, sofrem. Então a gente conseguir conectar esses 2 pontos foi bastante importante, e eu te isso. agradeço, eu sei o teu tempo que é tão corrido, mas eu te agradeço muito primeiramente poder estar aqui. Sim. Eu queria te perguntar uma coisa, o que motivou você a se especializar em trabalhar com mulheres que sofrem violência, né, violência doméstica e entre outros tipos de violência, e também com a prevenção do suicídio? É, bom, é um longo percurso aí, de por que eu Imagino. quis entrar nessa área, né. Primeiro eu entrei na área da intervenção em crise do comportamento suicida, sim. Há muitos anos atrás já comecei meu trabalho na área da psiquiatria, em internações psiquiátricas, instituições de internação psiquiátrica, e eu recebia diretamente do hospital geral pessoas que tinham tentado suicídio. E além de terem tentado suicídio, também recebia pessoas em surto psicótico, em todas as diversas manifestações de crises psicológicas, tanto depressiva, suicida, surto psicótico, em decorrência de crises de abstinência e crises de desestabilidade ou desorganização psíquica a partir de todos os transtornos mentais, né? Então, esse é meu trabalho na instituição psiquiátrica despertou em mim uma paixão de trabalhar com casos muito graves, né? E aí fui me especializando na intervenção em crise, inclusive criei um curso de intervenção em crise que eu tenho, tanto online, mas também eu ministro esse curso presencialmente, porque eu comecei a pesquisar na internet e não achava nenhum curso específico, né? Tinha pouquíssimos cursos,
E aí eu pensei, bom, eu tenho experiência, eu tenho saber, eu sou doutora em psicologia, por que eu não crio esse curso? E comecei a criar esse curso, né? E a partir disso, a minha intervenção foi direcionada a comportamento suicida, especificamente, em todos os tipos de crise, né? Hoje eu atendo, inclusive, até crianças em intervenção em crise ou em crise mesmo, né? A partir disso, conforme o tempo foi passando, eu fui me deparando que eu também sofri um relacionamento abusivo, né? Principalmente dentro de violência psicológica e violência moral, né? Considerando que a Lei Maria da Penha tem 5 tipos de violência, temos a violência física, mais conhecida, mas também temos violência psicológica, violência moral, violência sexual e violência patrimonial, né? No meu caso foi violência psicológica e moral. Só que eu demorei 10 anos em perceber tudo isso, né? E de fato, alguns estudos indicam que a mulher demora no mínimo 10 anos para se dar conta, para perceber, inclusive para sair, se ela consegue sair, né? Porque muitas mulheres permanecem. Quando me dei conta disso, no meu próprio processo de psicoterapia, com o meu próprio psicólogo, eu entrei no momento de inclusive fazer denúncia, ter medida protetiva, né? E a partir disso começou em mim um processo de eu querer ajudar a muitas mulheres também, né, que tinham atravessado esse processo. Mas eu também identifico, Gisele, que quando eu tinha por volta de 17, 18 anos, eu já tinha assim um interesse para a questão da mulher, né, a questão da mulher mãe que sofre sobrecarga de tarefas, da mulher trabalhadora, né? O machismo começou a me despertar também, né? Que tem muita relação com a violência doméstica. E aí eu fui juntando peças na minha vida profissional, né? A intervenção em crise, que ela já estava, com várias oportunidades, né? Eu, enquanto pesquisadora, recebo muitos convites de pesquisas, né? Então, eu já estava me direcionando para fazer atendimento a mulheres no meu consultório, né? Eu tenho uma clínica. Comecei a abrir grupos de mulheres também, com uma colega que também se especializou na área de atendimento a vítimas de violência sexual. E a gente começou a fazer grupos de mulheres, né? Foi muito bonito e na época, eu fui convidada para fazer e compor uma pesquisa, um mapeamento de rede de atenção a mulheres aqui no Brasil, na área de dentro do meu pós-doutorado também, né? Inclusive foi depois do meu pós-doutorado. E aí eu comecei a fazer essa pesquisa com pesquisadores da UNB. A partir disso, me lembro que uns 2 anos atrás recebi a proposta também de trabalhar na área da violência doméstica especificamente dentro de uma universidade, que é a UDF, que tem uma parceria com o TJDFT, né, o Tribunal de Justiça, e todos os fóruns de violência doméstica aqui do DF, né. E aí fui cristalizando e oficializando a minha atuação na violência doméstica junto com a justiça. Então, atualmente, hoje, eu trabalho com juízas e juízes da violência doméstica que encaminham vítimas que já atravessaram processos de denúncia, medidas protetivas, audiências, né. Também atuo com grupos reflexivos de homens autores de violência doméstica, que são os homens que já foram denunciados, passaram por processos de audiências, né? E o juiz determinou que participem de grupos terapêuticos conduzidos por psicólogos para refletir e entender como devem tratar uma mulher, o respeito, a violência, ensinamos os tipos de violências, né? Então, trabalho com as duas áreas, né? Então, a partir disso, consegui juntar, né, a minha vivência pessoal, o meu interesse pessoal desde adolescente, né, a intervenção em crise, que já era especialista, com convites que eu fui recebendo, né, assim como você me chamou para fazer entrevista, eu vou recebendo convites e vou fazendo parcerias dentro da área que me interessa muito, né, que são as mulheres, mas também são os homens, né. Então, é isso, assim, dessa forma que eu comecei. Então, hoje você trabalha tanto com as mulheres que sofrem a violência e com os homens que causam a violência. Isso é muito interessante, porque eu acredito que muitos homens não têm noção, né, que aquilo porque às vezes a pessoa cresceu num ambiente machista. Nós Exatamente. hoje, né, o Brasil hoje, ele é o quinto país que tem mais números de feminicídio, que é Sim, uma estatística gigante e muito triste para nós mulheres brasileiras, sim. mas eu acho que tem tanto um contexto cultural que muitos homens pensam assim: "Mas eu não bato na mulher, então eu não cometo violência contra ela", porque eles não aprenderam que outras coisas também é violência, né.
Exatamente, né? De fato, o Brasil é um país que tem muitas violências, né? Então, eu junto com a equipe que trabalha comigo, preceptores na área da psicologia, professores, né? E os juízes, né? Vamos monitorando os dados, né? E aqui no DF a gente tem muitas mortes por feminicídios e além dos feminicídios, todos os tipos de violência. É muito frequente os homens chegarem nos grupos reflexivos e falarem, bom, mas eu não bati na mulher, por que eu estou respondendo? E se sentindo injustiçados, né? E aí nós entramos num processo psicoeducativo de ensinar os tipos de violência. Então, ensinar que, por exemplo, xingamento, né, faz parte da violência moral, né? Ridicularização, humilhação faz parte, né, da violência psicológica, vazamento de nudes, né, ou fotos íntimas também entra dentro das violências, exposição da vida íntima. Então, nós vamos ensinando que todos esses tipos de violência estão incluídos dentro, né, da Lei Maria da Penha. Então, são crimes. Então, são processos que nós temos que ensinar, né? Muito dos homens ou da sociedade como um todo não sabe que essas violências não são permitidas, até porque são muito novas aqui no Brasil também, né? A Lei Maria da Penha tem 18 anos, né? A violência psicológica ela foi incluída depois, né, da legislação. Então, são processos, assim, que são culturais, muitas vezes. Então, mudar uma cultura exige um trabalho enorme. É claro que aqui no Brasil a gente tem várias, tanto instituições acadêmicas, universidades, faculdades, né, políticas públicas, direcionamentos profissionais da psicologia, temos alguns juízes, mas, por exemplo, a segurança pública, todos os tipos de polícias precisam ser capacitadas e treinadas para entender o fenômeno da violência doméstica como algo que não é mais permitido, né? Então, é desnaturalizar violências que eram tidas como normais ou esperáveis, né? O que se falava aqui no Brasil, né? Violência em brigas de marido e mulher, Não se né? mexe a colher, né? Então, agora a gente está indo para um lado contrário, tentando subverter essa ideia de que sim, que deve se intrometer para salvar vidas, né? Então, é um problema muito complexo, é um fenômeno social e cultural, né? Aqui no Brasil, né? E na maioria dos países, não é algo individual, né? Não é algo individual, e é muito bom que hoje em dia vem sido mais falado sobre isso, né, porque eu acho que o conhecimento ele liberta, e não é questão que a gente está aqui defendendo o homem, porque ele não sabia, não é essa a questão é uma mudança cultural, uma mudança de pensamento e de comportamento, né. E Vitória, quais são os aspectos mais gratificantes do seu trabalho com mulheres em situações difíceis e como essas experiências impactam na sua vida, na sua visão de vida? Olha, é muito gratificante, é Eu muito imagino. maravilhoso e eu sou apaixonada pela profissão que eu escolhi, né, e pela área que eu escolhi, assim, tanto das mulheres quanto com os homens também, porque os homens também se beneficiam, quanto com as crianças ou com todos os meus pacientes, assim. É muito gratificante conseguir ver que alguém, depois de passar por um processo de atendimento, de reflexão, de tocar nas feridas, a pessoa consegue se sentir melhor, a mulher consegue se sentir fortalecida, consegue sair, consegue, em alguns momentos, encontrar um novo emprego, algumas vezes conseguem se separar, outras vezes conseguem melhorar os relacionamentos, né? Só que em menor medida, né? É muito gratificante conseguir saber de que consigo levar. Eu não acho que trabalho sozinha, sabe, Gisele? Eu trabalho em Sim, equipe. Então, trabalho com sim. muitos preceptores que me acompanham, trabalho com todos os meus alunos que fazem os trabalhos, né? Eu sou a supervisora dos estágios, então eles seguem muito minhas orientações. Então, meus alunos fazem parte, assim, da minha gratificação e minha satisfação pessoal, os futuros psicólogos. Também, no meu consultório particular, assim, as mulheres que eu acompanho, é uma grande satisfação entender, saber e perceber que eu conduzo processos de emancipação feminina e libertação feminina, né? Agora, é importante ressaltar que trabalhar na violência doméstica não é tudo tão fácil, né? E não é tudo tão maravilhoso. Existe algo que a gente chama que é o ciclo da violência, né? Então, o que significa o ciclo da violência? Significa que tanto a mulher quanto o homem não conseguem sair desse ciclo de violência que os deixa estagnados. Então, a mulher tem muita dificuldade de sair. Isso quer dizer que muitas vezes
nós atendemos mulheres, ou eu atendo mulheres que não conseguem sair desse relacionamento tão rápido, precisam de anos para conseguir identificar, às vezes não conseguem sair mesmo, né? E lidar com essa frustração é uma parte também, inclusive, da profissão da psicologia. Lidar com essa frustração de que em alguns casos é possível, em outros casos não é possível. Então, mas eu sinto que a minha profissão ela tem muito sentido para mim. Que Tem muito bom, que bom. é uma profissão de ajuda. Então, eu vejo que estou ajudando as mulheres e as mulheres sorrindo. Também temos atualmente, assim, eu sou supervisora da Roda de Mulheres Vítimas de Violência Doméstica. Então, trabalho com rodas de mulheres, é uma roda fechada, né? Não é qualquer mulher que entra, são as mulheres encaminhadas pelos fóruns de violência doméstica, online, inclusive, para ter mais, né? E nessa roda de mulheres, assim, as mulheres trazem situações terríveis que elas vivenciaram, né, na intimidade, e elas vão se dando forças, né? Então é muito maravilhoso conseguir, e também é muito maravilhoso entender que todos nós, você também, Gisele, está contribuindo para essa mudança de cultura, levar uma discussão tão séria que por muitos anos foi escondida, colocada embaixo do tapete. É verdade. E é esse o meu objetivo, sabe, é trazer conversas, trazer bate-papo que se uma mulher, uma única mulher, ouvir essa entrevista e ela despertar que ela está vivendo num relacionamento abusivo, buscar ajuda e se libertar disso, eu vou ficar muito feliz, porque o meu objetivo é exatamente esse, meu objetivo é trazer conforto, trazer respeito, né, acolhimento para as pessoas que passam por diversos tipos, as mulheres que passam por diversos tipos de situação, que no caso hoje nós estamos aqui falando sobre a violência, sobre a prevenção do suicídio, mas que a gente possa trazer uma luz no final do túnel. Foi o que você falou, né? Muitas mulheres demoram anos para perceber que o relacionamento dela é abusivo e nem assim elas conseguem sair depois. E, e se numa nossa conversa como esse, como num vídeo como esse, assim como já aconteceu comigo, eu uma vez assisti do nada um vídeo sobre relacionamento, uma mulher que sofreu violência doméstica, violência num relacionamento, e eu parei e pensei, nossa, eu também já sofri e eu nunca tinha me dado conta, porque eu nunca levei nenhum tapa na cara de ninguém, nem dentro da minha casa, nem fora. Mas o processo de violência psicológica eu sofri muitos anos da minha vida, em diversos relacionamentos. Então eu demorei muito tempo para perceber isso, para a partir daí olhar para um outro ângulo e ver que aquilo era errado, que eu não podia aceitar, que eu não merecia aquilo. Então, o nosso trabalho, né, você que já está há mais tempo, você é uma médica, né, eu apenas estou trazendo essas conversas aqui no canal, mas o meu intuito é realmente esse, fazer parte de um processo que possa ajudar outras mulheres. Está fazendo, com certeza. Sim, sim. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Como você que ajuda as mulheres a Sim. reconstruírem sua autoestima e a confiança após terem passado por situações de violência? Que pergunta, né? Que não é tão simples assim, né? Nós, É, doutores, sempre trazemos respostas muito complexas, assim. Não é tão fácil, não é um processo rápido, tá? Não é de um dia para o outro, não é que acontece que a mulher, de repente, tem um insight aí, ela já vai sair, né? Não é tão fácil, mesmo ela escutando uma palestra, mesmo ela assistindo um vídeo no teu canal, que ela vai conseguir sair imediatamente ou construir, reconstruir essa autoestima, né? E o empoderamento feminino, tá? É um processo. Geralmente, nos processos de violência doméstica, a gente precisa sim de toda uma equipe, de uma rede de apoio, e a maioria das vezes uma equipe de profissionais. Então, para mim, é super importante que a pessoa procure um psicólogo, uma psicoterapia, né, que consiga ajudá-lo a mudar e sentir que a mulher sinta que é capaz de sair desse relacionamento abusivo e dessa situação de vida, tá? Agora, que posso trazer de ajuda ou inclusive de dica, conselho para quem vivencia isso ou para quem conhece alguém que está vivenciando alguma mulher, alguma situação de abuso. Essa mulher precisa muito de uma rede de apoio. O que significa isso? Ela precisa ter alguém com quem contar. Então, precisa
amigas precisa, comunidade, igreja, família, que a ajudem, porque geralmente o que acontece, a gente encontra mulheres muito sozinhas, porque elas vão se isolando, né? Geralmente o autor, né, dessa situação de violência vai estimulando, incentivando que ela fique mais sozinha, né? Então, a rede de apoio é muito importante. Eu sei que muitas amigas, inclusive os familiares, né, começam a querer ajudar e como ela não sai, porque está no ciclo da violência e demora muitos anos, a família ou as amigas se cansam e começam a abandonar. É o contrário, a gente tem que permanecer perto dessa mulher e dessa vítima para ajudar, né? Para que ela se sinta com força e que se sinta capaz de sair. Então, eu não consigo sozinha hoje, mas se eu conto com essa amiga, eu conto com minha psicóloga, eu conto com a vizinha, eu conto com minha mãe, eu consigo sentir que eu tenho força. Esse é o primeiro passo de tudo para não vou falar nem autoestima, para reconstruir a confiança de que é possível sair dessa situação. Porque muitas pessoas acabam mais julgando, né. Fala muito: "Ah, a mulher gosta de apanhar. Ah, tá lá porque quer. Ah", então às vezes a gente tem esse julgamento, e é difícil, né, você estar do lado de uma pessoa que Sim. você olha a situação de fora, mas a pessoa mas querendo ou não, a pessoa está doente, né. O Exatamente. estrago psicológico é tão grande que ela não consegue mesmo sair, né. E como é importante você ter Um ciclo. E às vezes pode ter, o que que acontece, né? Na relação abusiva se estabelece uma relação de poder. O abusador, o autor, ou quem estabelece essa relação abusiva, né, tem um sentimento de poder. E a vítima, ela, de fato, começa a adquirir subjetivamente uma ideia de submissão, né, e de que tem menos poder, menos capacidade. Pode ser por uma situação financeira, numa dependência financeira, mas não necessariamente. Já atendi muitas mulheres que elas mesmas sustentavam os homens, né, e mesmo assim se mantinham em situações de relacionamento abusivo. Então, se trata de uma relação subjetiva da vítima achar que ela não tem recursos, não consegue sair, né, e tem que estar à submissão. Atrelado a isso, tem vários elementos que vão contribuindo. A cultura, né? A cultura que exige muitas vezes que uma mulher esteja acompanhada de um homem, né? Porque a cultura traz muito julgamento. O que acontece com a mulher quando está sozinha? Tá? A religião, ela tem um impacto dependendo da religião, né? A questão de manter ou sustentar uma família de qualquer forma, né? Mesmo sendo, né, a questão dentro de um relacionamento violento e abusivo, né? Muitas vezes a família, já escutei muitas mulheres falando que elas sentiam que queriam separar, que queriam sair dessa situação, mas não, minha mãe falou que a gente tem que manter, eu tenho que aguentar, eu sou a edificadora do lar, a responsável por cuidar dos filhos. Então, muitas vezes a família entra também, né? Atrelado, claro, a traços de personalidade, né? Talvez a pessoa entre num processo depressivo, e quando a gente está com uma mulher com depressão, é muito difícil ela ter forças, sentir que tem forças para sair. Então, assim, retomando a pergunta que você trouxe, Gisele, qual seria, como reconstruir essa autoestima? Primeiro, rede de apoio. Né? Então, se alguma mulher está escutando esse vídeo, que ela comece a encontrar pessoas com as quais ela pode contar. E que ela comece a contar o que está acontecendo. Porque, como geralmente isso acontece dentro da casa, dentro de quatro paredes, ninguém fica sabendo. Né? Só ela. Então, começar a contar o que está acontecendo para os amigos, para o pastor de igreja, para o grupo, a família mais próxima, né? Depois disso, né? Tentar achar dentro de tudo uma psicoterapia, uma psicóloga especialista que possa ajudá-la. Hoje não precisa ser tão especialista, psicólogo ou psicólogo, né? Enquanto for psicólogo que ajuda, eu auxilio. Depois disso, eu acho que também começar a se permitir, a própria mulher estou falando, né? Se começar a se permitir, ou se aceitar, ou se autorizar a reconhecer essa situação de violência e de abuso. O que eu percebo nessa área também? Que existe muita falta de informação. Então, muitas mulheres e os homens também naturalizam e banalizam as violências. Como é normal, né? A minha vida toda sofri, né? Essas humilhações, né? Essas xingamentos, ou quando na infância também vivenciava isso, que de repente eu não consigo entender que isso não está bem, não está legal, tem algo que não está sim. correto. E isso traz muito da vida inteira, né. Aí a pessoa passa a vida inteira em relacionamentos assim, né. Exatamente, é o que a gente fala da É, repetição, né? Desse ciclo de é. violência, repetição dos sintomas, assim.
Quais são os sinais que uma mulher pode estar em uma situação de risco iminente? E como que você orienta a buscar ajuda de uma forma segura? Tá. Ok. Riscos de situação iminente, você está falando risco de feminicídio, né? Risco de Mas feminicídio, isso. temos vários tipos de risco. O risco de feminicídio, estaríamos falando diretamente do tipo de violência física. Então, lembrando que nós temos 5 tipos de violência, né? Então, um risco iminente, um risco alto, o risco que os juízes e a segurança pública dão mais atenção, porque por ser iminente, é a violência física. Então, se alguma mulher sofre algum tipo de espancamento, ou o homem atira objetos, aperta os braços, vai sacudir, qualquer tipo de estrangulamento ou sufocamento, lesões com objetos cortantes, né, queimaduras, né, mostrar armas de fogo ou ameaçar com armas de fogo, qualquer tipo de tortura, isso é um tipo de violência física muito grave e é um risco iminente, né, para nós. Então, qualquer mulher que chega e fala a respeito de violência física, a gente vai prestar muito mais atenção e muito mais rápido, tá? Porque está muito escancarada, né? Então, me lembro que há pouco tempo acompanhei uma audiência na qual a mulher tinha sido vítima de sufocamento. E nesse momento, enquanto o companheiro estava sufocando, ela desmaiou. Né? E na audiência, a mulher estava tentando defender o próprio homem. Não, mas eu que causei essa violência. Não, eu que tive a culpa. Eu estava muito desequilibrada, né? Então, foi uma situação difícil porque ela estava defendendo a vítima, desculpa, o autor, a partir, né, do ciclo da violência, né, e a dependência emocional. Mas era muito perigoso, por quê? Porque imagina juízo soltar ou não perceber os sinais de perigo, né? Numa outra briga, não existe mais sufocamento, existe matar. Então, esses são os sinais mais escancarados, assim, de violência física. Mas temos outros sinais. Vamos dentro do lado da violência psicológica. Então, se eu, mulher, sofro ameaças, se eu sou constrangida constantemente, se eu sofro humilhação por parte desse homem, se eu estou sofrendo algum tipo de manipulação, se meu parceiro me proíbe de falar com meus familiares, com meus amigos e parentes, me proíbe de estudar, me proíbe de viajar, né? Eu me lembro que eu atendi uma vez uma mulher que o homem, né, nos dias de finais de semana, ele retirava o modem para não ter internet. Então, ele não tinha acesso à internet. Estamos falando, né, dentro, né, da violência psicológica. Se eu estou com um homem ou um ex que me persegue, que me insulta, que me faz chantagem, né, que me proíbe de sair de casa, que me ridiculariza, ou me fala o tempo inteiro que sou louca, ou que não tem uma sanidade mental, estamos falando de sinais de mais violência psicológica. Isso é muito frequente acontecer, as mulheres sofrem muito esses sinais, né? Às vezes a própria mulher, ela conta para essa amiga, não, na verdade ele me leva e me busca, né, no trabalho com as amigas, mas é porque ele está me cuidando. E aí acontece uma confusão entre cuidado e possessividade, cuidado e ciúmes extremos. Cuidado e controle, né? Cuidado e controle também. A gente também tem alguns sinais dentro da violência sexual. Então, pode acontecer o estupro dentro do casamento. Né? Há pouco tempo saiu um jornal aqui, um jornal não, uma matéria no Brasil, né, de alguns famosos relatando, né, algumas casas de reality show. Então, o estupro dentro do casamento, né, obrigar a fazer atos sexuais que causam repulsa ou desconforto na própria mulher, impedir métodos contraceptivos ou, inclusive, forçar a mulher a abortar, isso está dentro da violência sexual, né, tocar em partes íntimas, mesmo não tendo consentimento da mulher, também faz parte, né? Também Porque temos não é porque a mulher é casada com uma pessoa ou namora que ela é obrigada a estar disponível sempre quando o cara quer, né? Então, o não também vale para dentro do casamento, né? Para dentro do relacionamento. Porque fora isso, é uma relação não consentida, né? Exatamente. E muitas mulheres não sabem disso, né? Muitas mulheres acreditam que porque elas estão casadas com esse homem, precisam ceder aos desejos do homem. Não, está dentro da lei, né? A violência sexual dentro do casamento. Nós somos livres de tomar a decisão, mesmo estando casadas com o homem. Então, a gente pode falar, não quero hoje, está tudo bem, né?
Agora, isso é muito reforçado, né? As instituições religiosas, né? E também está muito reforçado a ideia culturalmente de que o homem é o dono dessa mulher em todos os sentidos, né? Então, a posse dessa mulher. E a mulher acredita muitas vezes, né? Ele é meu dono e ele que vai decidir por mim. A gente também temos sinais de violência, de relacionamentos abusivos e violência doméstica com a violência patrimonial. Então, quando o homem controla completamente o dinheiro, quando o homem não permite trabalhar, quando o homem destrói, por exemplo, objetos pessoais como computador, né, documentos de identidade, né, ou quando o homem quebra objetos. Quebrou o computador, quebrou o celular. Isso é violência patrimonial. Eu tenho muitos homens também que participam e que falam, mas eu quebrei o celular dela, mas eu que dei. Na Lei Maria da Penha está, né, que é violência patrimonial. Mesmo que você deu, você não pode quebrar um objeto que você deu. Sim, sim. Que Expor a situação, né? você Como? perguntou como encontrar ajuda, né? Sim, e como encontrar ajuda de forma segura, né? Porque eu imagino que muitas mulheres têm medo de denunciar, mesmo hoje em dia, tendo a delegacia só da mulher. A gente escuta muitas histórias que elas são mal recebidas nesses pontos de denúncia, né? E a gente escuta muitas histórias ainda assim de profissionais da segurança não preparados ou não devidamente preparados como deveria para receber essas mulheres que vão fazer denúncia, ou mesmo assim, então eu vou denunciar, ele vai receber uma intimação e vai me matar. Então, muitas pessoas ainda têm medo disso, né? Muitas mulheres, né? Como que fazer uma denúncia de uma forma segura? Tá. Hoje, atualmente, no Brasil, tem uma campanha muito importante a nível nacional da violência contra a mulher e violência doméstica, né? Então, Uhum. nós temos as delegacias especializadas da mulher que todo o estado tem, né? Inclusive, existe uma política pública de implementação e criação desses serviços especializados, né? Por exemplo, aqui no DF, a gente tem no Distrito Federal, nós temos, sim, a Delegacia da Mulher, né? Mas todas as delegacias, teoricamente, devem estar, inclusive, a segurança pública está sendo treinada para atender essa mulher, né, da melhor forma possível. Mas também temos um número aqui no Brasil, Gisele, né, o 180, que é para ligar, né, e a mulher pode se informar. Sim. Nesse número, ela vai ter todas as orientações, o que ela deve fazer e como se proteger, né? Inclusive, atualmente nós temos, né, a possibilidade de fazer denúncias anônimas. Então, de repente, a mulher não quer fazer ou ela não consegue fazer, mas eu sou familiar, eu sou amiga, eu sou vizinho, eu posso fazer. Inclusive, eu tenho o dever de fazer a denúncia, né? Se recebe essa denúncia anônima e se faz uma investigação, muitas vezes, né, para entender que tipo de violência essa mulher está sofrendo e como sofrer, né? Atualmente, aqui no Brasil, a gente tem várias medidas protetivas também, né? Não sei se você conhece as medidas protetivas, mas temos as medidas protetivas Sim. tanto de afastamento da pessoa, né, do homem, mas não é somente isso. Temos a medida protetiva de afastamento do lar, né, caso a justiça considere que o autor deve, de fato, sair compulsoriamente, né? Temos as medidas protetivas que se chamam Viva Flor, que é quando uma mulher recebe um aplicativo, né, no qual, quando ela se sente em risco, né, ela tem no celular, né, um aplicativo que é o Viva Flor, que é o botão do pânico, ela aperta, né, e a viatura mais próxima que estiver dentro dela chega para protegê-la, né, caso ela não tenha como se proteger. Também temos outro dispositivo, que é o dispositivo que coloca uma tornozeleira para o homem, né, no dente com o homem, e também a mulher recebe um aparelho específico, né? Vamos supor que eu estou aqui fazendo entrevista contigo, né, e eu tenho esse aparelho, e meu autor, desculpa, está passando por aqui perto, mas ele não deveria estar passando aqui perto do meu Uhum. apartamento. Mas eu não estou vendo ele. O que acontece, né? A tornozeleira dele vai fazer uma ligação com o aparelho que eu vou ter e automaticamente vai acionar a viatura mais próxima para vir rapidamente me proteger, né? Então, mesmo nos locais que eu não sei, tem as medidas protetivas da mesma forma que temos casas, abrigos para mulheres que precisam de serem abrigadas e não têm condições financeiras para conseguir, né, sair. Então, nesse momento, elas são abrigadas em casas especializadas, que a justiça determina, para que elas possam se reposicionar na vida até encontrar um lugar onde morar, né? Então, temos vários tipos de medidas protetivas que a mulher pode usar para se proteger.
E não é tão falado. Eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, desse aparelho, sabe. E Aham. isso é muito importante, porque a mulher acaba sabendo também que o agressor está perto, por esse aparelho que fica com ela ou não? Porque daí ela pode sair de perto, ela pode, né, ir para casa de alguém e tal. Sim, avisa e apita, mas às vezes não dá tempo, né? Porque É. todas as medidas protetivas foram implementadas a partir da percepção dos riscos de feminicídio de fato que a gente tem, né? Então, tem algumas Uhum. mulheres que de fato têm um risco iminente de morte, então a segurança pública precisa proteger essas mulheres. Algumas estatísticas trazem também que as mulheres que morrem em decorrência de feminicídio são mulheres que nunca fizeram a denúncia, ou que não aceitaram as É, medidas protetivas, né? Então, sim. nós temos estatísticas de fato que indicam, sim, que protege de fato a vida da mulher. Como você aborda a questão da resiliência em seu trabalho e como ajuda suas pacientes a encontrarem força para seguir adiante? A maioria das mulheres, elas se encontram muito fragilizadas. Então, elas sentem, acreditam que elas não têm força para sair de fato, né? Então, quando eu atendo mulheres, ou quando meus alunos atendem as mulheres, o principal elo que nós temos um elo de vínculo de confiança, né, de vínculo de fazer um seguimento dessa vítima. Então, nos colocarmos à disposição para ajudar, para auxiliar, estarmos acompanhando, né, dando alguma força. Inclusive, às vezes, na intervenção em crise que nós fazemos com esse tipo de mulheres, a gente estimula a fazer denúncia, a gente estimula a falar quando o homem descumpre as medidas protetivas, e a gente começa a estimular a mulher a ela mesma se mobilizar para encontrar os mecanismos de resiliência e de enfrentamento internos. Então, ela começar a falar, ela começar a construir a rede de apoio. Lembra que eu falei que a rede de apoio é o principal ponto? Aham, Sair. Então, ela mesma se mobilizar, ela mesma começar a falar procurar ajuda na família, né, ou nos grupos de esporte, de igreja. Então, nós dentro do atendimento, ou eu dentro do atendimento, vou tentando empoderar essa mulher para que ela comece a se mobilizar, para ela sentir que é capaz de sair. E esse empoderamento, ela não é mental, ela não é na fala, é um empoderamento real e genuíno. Então, que você acha que pode fazer agora? Eu acho que posso começar a trabalhar. Bom, quais são quais são as qualificações que você tem? O que você sabe fazer? Vamos melhorar esse currículo? Você acha que consegue trabalhar em tal área? E a gente vai colocando em prática mesmo, né, estratégias para que ela possa melhorar de vida concretamente, que não fique no abstrato, na fala, sim, né? O que sim. podemos fazer? Então, semana que vem, né? Você está precisando, de repente, algumas mulheres precisam de medicação, vamos marcar o psiquiatra? Então, é um segmento, porque nesse momento de fragilidade, a mulher precisa, de fato, uma rede de apoio, e não somente uma rede de apoio familiar, de amigos, uma rede de apoio profissional, estou falando. Algumas vezes trabalhamos com assistente social, a juíza está acompanhando, né? A psicóloga, né? Às vezes encaminhamos para os serviços públicos de atendimento, rede de atendimento psicossocial. Então, é uma série de estratégias que podem ser utilizadas nesse percurso, dependendo da Uhum. situação também da vítima, né? A vítima pode ser uma mulher muito vulnerável, ou de repente uma mulher que tem uma condição financeira boa, só precisa de um profissional especializado que acompanhe e Sim, empodere. sim. E é uma coisa de um passinho de cada vez, né, até a mulher perceber o como ela pode ser livre, o como ela pode ser feliz, o como ela merece ser amada, não é verdade? Isso. Agora, E é importante trabalhar o merecimento. Aí outra questão, assim, Gisele, é, como a mulher sentir que ela merece ser feliz, que eu mereço ser amada de uma forma saudável, né? Ou de repente mostrar que esse amor que eu estou recebendo não é amor saudável. Às vezes nem é sim, amor, porque o amor, a gente sempre fala, o amor não machuca, o é, amor não bate, né? O amor é, não fere, não humilha. O amor é. acompanha, o amor cuida de verdade, não É. controla. Foi muito linda a entrevista que eu fiz, a última agora que está no canal antes da nossa, Sim, e foi a história da Gislaine, que ela sofreu muito no relacionamentos abusivos, assim, desde criança, familiar, depois ela foi casada com uma pessoa, sofreu, depois ela encontrou outro namorado, sofreu de novo, e semana passada foi o casamento dela,
e ela disse: "Como eu descobri como é bom ser amada, como é bom ser respeitada, como é bom ter um companheiro". E, assim, foi muito emocionante, sabe, fazer a entrevista com ela e ver essa mudança, né, essa e também a chance que ela deu para o amor de novo na vida dela e não se isolou, não ficou, né, vivendo de amargura, sabe. Foi muito lindo, assim, a história dela, muito linda. Você tem alguma história para contar de alguém que se você puder também abrir isso, de alguma mulher que veio de um relacionamento e que hoje, né, vive uma vida feliz, livre? Eu. Você Eu me sinto resiliente, sim, porque eu fiquei 10 anos num relacionamento com muita violência psicológica e moral, e eu não me dava conta, né? Tinha minha filha pequenininha, e aí eu naturalizava muito, e também não tinha condição de sair desse relacionamento. Então, eu sinto que depois que consegui sair, entendi o que era o amor, né? Conheci outras pessoas, né, e outros amores, e consegui entender de que o amor é cuidado, amor é respeito, amor é carinho, amor é falar com o outro de uma forma amorosa, é esse cuidado de que está, é um cuidado que respeita, né, os limites que eu é, tenho, né, e não me cerceia. O amor também é algo que me aumenta a minha autoestima, não que vai me desqualificando, né? Eu me lembro que na época, todas as mulheres, assim, né? Mas eu também me sentia muito feia, né? Muito desqualificada. E me lembro que quando me separei, pensei, não, eu encontrei pessoas que me falavam o quanto que eu me sentia bonita e linda também, e amada por quem eu sou, com todo o meu ser, né? Então, eu sinto que poderia ser um exemplo que eu posso trazer, assim, de que talvez esse processo de superação eu encarno também. que legal, que bonito isso, né. Eu acho tão lindo e parabéns pela sua resiliência, né, por você ter conseguido enxergar, por você ter conseguido trazer e você conseguiu pegar a sua história e fazer com que outras mulheres possam você pode ajudar outras mulheres com a sua história e eu acredito que a sua empatia também de entender o que uma mulher está passando, ela é maior, porque você passou aquilo, você sentiu aquilo, né. E Vitória, qual a sua opinião de como deve ser trabalhada a questão da culpa e do estigma que muitas mulheres enfrentam ao procurar ajuda para a violência ou para a sua saúde mental? Olha, qual é a minha opinião, o que eu posso falar sobre isso, né? Sinto que, primeiro, assim, 80% das mulheres, 90% das mulheres já atravessamos uma situação de abuso, né? Seja dentro de um relacionamento, mas inclusive dentro da família, às vezes, né? Sim, Pais, tios, irmãos, inclusive na rua, no local de trabalho, nós somos muitas vezes, assim, subestimadas nas nossas capacidades. Então, o que eu quero trazer com isso? Que todas nós mulheres atravessamos situações de abusivas na vida. Isso nos deixa numa sensação de que todos nós devemos nos ajudar. Então, é importante sim, trazer de que a ajuda entre nós mulheres é super importante, e inclusive os homens que se envolvem nesse processo de emancipação feminina também podem ajudar. Então, todas sim. nós temos essa situação de termos vivenciado algum momento de abusivo com a gente. Então, nós podemos sentir que todas estamos juntas, né? Não temos por que sentir culpa ou medo se todos nós vivenciamos algum processo. Aí, quando eu dou aula, muitas vezes eu pergunto para salas inteiras das minhas salas, né? 60 alunos. Eu pergunto para as mulheres que estão aqui, né? Mulheres e meninas que estão aqui. Algumas vezes foram assediadas? No metrô, no ônibus, na rua, todas levantam a mão. Ou seja, todas nós, não conheço nenhuma mulher, infelizmente, que me fale, nunca atravessei uma situação de uma cantada na rua, por exemplo. Então, todas nós atravessamos momentos assim. Todas nós devemos nos empoderar para pedir ajuda, né? Para não sentir culpa, para não sentir remorso, né? Também entender de que nós sozinhas não entramos nesse relacionamento abusivo, né? Muitas vezes isso a gente não sabia, né? Então, nós entramos num relacionamento que parecia mil maravilhas, parecia um homem super legal, né? Parecia uma pessoa muito amorosa, que me respeitava, e a partir de um certo momento ele vai virar, né? Virar outra É, pessoa. Nos relatos é muito frequente. Então, não temos como identificar completamente como vai ser,
né? É. Então, é importante que a gente se ajude, nós mulheres e os homens também que estão envolvidos nessa empreitada, nessa jornada, para que a gente não sinta culpa de algo que de fato todos nós sentimos em algum momento da vida. É verdade, é verdade. Deixa eu te fazer a última pergunta. Que mensagem de esperança e encorajamento você daria para as mulheres que estão passando por momentos difíceis e podem estar duvidando da sua própria força? Primeiro que não estão sozinhas, né? Todas nós mulheres e todos nós profissionais da área estamos aqui para ajudar, que é possível sair sim, né? Não digo que será fácil, né? O processo talvez seja um pouco lento, mas também não digo que seja fácil se manter nessa posição, nesse lugar. Então, que existe a possibilidade, que temos mecanismos de ajuda, temos as medidas protetivas, temos a segurança pública, temos políticas públicas que estão ajudando e temos muitos profissionais da psicologia prontos, dispostos a ajudar a acolher essas mulheres, inclusive dentro do serviço público, estou falando, né? Então, que existe esperança, que existem também outros tipos de amores. Existem outros gestos de amor que não são o controle, que não são humilhação, e sim que são o respeito, a amorosidade, a alegria de fato, né? O diálogo dentro do relacionamento, que existe luz no final do túnel. Então, é isso que eu Sim. posso trazer. Muito obrigada por todas essas palavras. Eu espero que vocês que estão aqui assistindo, que ficaram aqui com a gente até o final, tenham gostado da entrevista e compartilhe essa entrevista com as suas amigas, com algum familiar. Se você sabe que essa pessoa está passando por um momento, que essa mulher está passando por algum tipo de violência, né, encaminhe essa entrevista para ela. E você, Vitória, olha, que delícia conversar com você. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e por todo esse conhecimento que você compartilhou com a gente. E vamos juntas, né? Sim, Juntas somos mais fortes. Então, o que nós estamos fazendo aqui é exatamente juntando forças, juntando vozes para compartilhar com outras mulheres. obrigada, Gisele. Foi um prazer acompanhar e poder participar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada.